Convido você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, esse texto que nós temos meditado. E hoje nós vamos caminhar um pouco mais, apesar daí estar descrito do verso 1 ao 6, que foi o que lemos a semana passada. Hoje nós vamos ler do 6 e o verso 7. Então, Hebreus, capítulo 11, versos 6 e 7. Acompanhe a leitura que farei, irmãos, todos de modo reverente, apesar de estarmos ainda sentados, mas com o nosso coração atento à grandeza da leitura da palavra do Senhor. Diz assim, portanto, Hebreus, capítulo 11, versos 6 e verso 7. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Oremos. Ó Pai, mais uma vez te damos graças pela leitura da Tua palavra, pelo culto que podemos prestar ao Senhor, e clamamos nessa hora que o Senhor mantenha os nossos ouvidos, nossos olhos, o nosso coração cativo a Ti, a mensagem do Senhor, para que a Tua palavra fale profundamente em cada um de nós. Que apesar de mim mesmo, a Tua graça, Deus, sobressaia, e que o Senhor use-me para o Teu louvor, para o meu próprio bem, para o bem dos meus queridos irmãos e irmãs, e que possamos aprender um pouco mais de Ti e de como devemos andar e viver pela fé. É o que nós clamamos no nome santo, poderoso de Cristo Jesus, nosso supremo e sumo sacerdote. Amém. Irmãos, nós temos caminhado, portanto, aqui no estudo da carta aos Hebreus, que tem como objetivo fortalecer os crentes a perseverar na fé. E de um modo específico, depois dele trabalhar com a expressão usada lá em Abacuque, também usada por Paulo em Romanos e Gálatas, que o justo viveria pela fé, nós vemos o autor aos Hebreus usar o capítulo 11, 12 e 13 para reforçar a respeito dessa prática de fé. Nós sabemos que a ideia, portanto, é usar o exemplo do passado para que nós hoje, independente das circunstâncias e dificuldades da vida, possamos nos manter nesta fé e não retrocedermos para o pecado. É disso que ele vai tratar, se você observar aí, no capítulo 10, do verso 37 em diante, ele diz assim, acompanha a leitura comigo, Hebreus capítulo 10, verso 37, diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, enquanto Jesus não vem, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou seja, nós somos contados entre aqueles que perseveram. E para perseverar, obviamente, nós temos que ter fé. Essa afirmação, então, como já disse, registrada inicialmente no profeta Abacuque, o justo viverá pela fé, que trata da diferença no contexto de Abacuque entre o justo e o ímpio, acaba sendo a base da fé reformada quanto à chamada doutrina da justificação e, consequentemente, da salvação em Cristo Jesus pela graça e não pelas obras. Essa afirmação era também para o apóstolo Paulo a base da sua mensagem e da sua vida de devoção ao Senhor. Ele a repete na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas. E, como vimos e lemos, o próprio autor aos Hebreus também faz aqui. Mas o que significa, irmãos? Nós que já estamos estudando isso há um tempo, será que nós conseguiríamos sintetizar o que significa viver pela fé?
e talvez aí de um modo bem simplista, nós poderíamos dizer que significa receber, obviamente, a graça de Deus para viver uma firme confiança no Senhor e na obra realizada por Jesus Cristo em nosso lugar. É depositar total dependência em Deus, que não importe o que acontecer na minha vida, os meus olhos continuarão firmes na obra que Cristo realizou no meu lugar na cruz do Calvário. Eu posso perder tudo, eu posso cair numa enfermidade, eu posso ver as águas levar tudo aquilo que eu ajuntei durante minha vida toda, e isso nada importa, porque os meus olhos continuam firmados no autor e consumador da minha fé, Jesus. Eu não retrocedo pelas circunstâncias da vida, mas eu vivo pela fé. Mesmo no contexto de Abacuque, se você que conhece o texto sabe que na canção de Abacuque ele diz, olha, a situação é desesperadora para o ímpio. Mas para mim não, eu continuo louvando ao Senhor, mesmo que deu tudo errado. Mesmo que não há animais no curral, mesmo que a oliveira mentiu, não há produção nos campos, está tudo perdido, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu continuo vivendo pela fé, eu continuo confiando e esperando naquele que é o meu Senhor. É disso que o autor aos Hebreus está falando, e é disso que a Bíblia inteira nos chama a atenção, irmãos. Nós não servimos ao Senhor pelo fato de dele ter nos dado prosperidade, porque a prosperidade é terrena. O Senhor Jesus mesmo diz que somos felizes quando nós ajuntamos tesouros nos céus, quando o nosso coração está lá e quando nós pensamos nas coisas celestes. Porque a era presente é uma era de dificuldades. Nós vivemos num mundo caído, ainda numa situação também corrompida. O que esperar de bênção, de coisas boas nesse mundo? Mesmo porque até o mal que nos acontece, ainda assim, não é pior justamente por conta da graça de Deus. Irmãos, aqueles que conhecem um pouco das Escrituras, sendo fiéis ao conhecimento da palavra e a si mesmo, quando começam a julgar o que de fato nós merecemos do Senhor, não encontrará outra resposta senão a ira. O que você merece de Deus? Talvez na sua autojustificação você ainda consiga fazer uma listinha. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu até mandei uma ajuda lá para o Rio Grande do Sul. Veja só como eu sou bom. Ou eu ajudo em casa, eu sou uma pessoa que paga as contas em dia, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando você compara até mesmo essas atitudes, irmãos, dentro do padrão que Deus estabeleceu, o que isso de fato é, senão nada. Como Cristo mesmo ensina, registrado no Evangelho de Lucas, mesmo nós fazendo tudo direitinho, ou como Joel nos conclama, convertermos de todo o nosso coração e andarmos em santidade e devoção ao Senhor, mesmo se fizermos isso corretamente, o que ainda merecemos? Nada. Enquanto nós não reconhecemos essa realidade e entendemos que a graça de Deus nos alcançou, nós estaremos brigando com o Senhor constantemente, querendo bênçãos terrenas, ao invés de investir na nossa comunhão para a eternidade. Portanto, viver pela fé significa viver numa confiança que me mantém perseverante, mesmo diante das incertezas e da dificuldade do mundo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, e aguardando o cumprimento das suas promessas eternas. Irmãos, quando nós recentemente estudamos sobre Apocalipse, de uma perspectiva não dispensacionalista, mas uma perspectiva do paralelismo progressivo, reformada, nós vimos que a expectativa para esse mundo é ir de mal a pior. E mesmo quando as trombetas de Deus recaem sobre nós, como essa, por exemplo, acontecida recentemente sobre
dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, o que nós podemos dizer, se não, olha, a graça de Deus ainda é muito. Porque se não fosse ainda a graça de Deus, e se Ele resolvesse derramar sobre nós aquilo que de fato merecemos, nós teríamos outro dilúvio, como aconteceu nos dias de Noé. Essa é a nossa realidade, irmãos. Por isso, viver pela fé não olha as circunstâncias, mas mantém o olhar no Salvador. Por isso, nós temos estudado e vimos que o autor aos Hebreus declara que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele utiliza-se, portanto, do exemplo dos crentes do passado para nos afirmar que a fé é um instrumento essencial e indispensável para o servo de Deus. Se você quer agradar o Senhor, obviamente você tem que crer nele, ou seja, você tem que ter fé. E aí nós já vimos que essa fé é fruto da própria graça de Deus, né? E essa fé, como um instrumento essencial e indispensável na vida do servo de Deus, ela justamente o é, indispensável e essencial. Primeiro, porque através dela nós somos aceitos por Deus. É o verso 2 do capítulo 11 aqui de Hebreus, que diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E esse termo, na verdade, aponta para essa vocação, para essa aceitação de Deus. Lembrando que nós só podemos crer mediante a própria ação de Deus. É Ele quem nos dá o poder de crermos nele e, consequentemente, sermos feitos filhos de Deus. Se Ele não abrir a porta da fé e do arrependimento para a vida, irmãos, nós continuamos cegos, servindo a nós mesmos, andando em violência e corrupção, como também aqueles que viveram nos dias de Noé. Portanto, o primeiro motivo por que a fé é instrumento essencial e indispensável é porque ela me permite ser aceito. Segundo, nós vimos no verso 3 recentemente que pela fé nós reconhecemos quem Deus é. E mais, pela fé entendemos os seus feitos. É isso que trata o verso 3. Nós entendemos aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus revelou a nós. Vimos recentemente, nos versos 4 a 6, que a fé ainda é um instrumento essencial e indispensável na vida do servo de Deus, porque através da fé nós agradamos a Deus, como Abel e Enoque fizeram. E além de agradarmos a Deus, oferecemos a Ele uma adoração excelente, porque é uma adoração que está de acordo com o padrão que o próprio Deus exige de nós. Então, a fé é essencial porque com ela, ou sem ela, melhor dizendo, nós não podemos andar com o Senhor. E hoje, caminhando um pouquinho mais, nós vemos o autor aos Hebreus aí usando a história de Noé. É isso que está aqui no verso 7. Ainda tratando desses antigos, é sobre Noé que ele diz. E releamos aí o verso 7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, de coisas que nunca tinham acontecido, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e ele se tornou o herdeiro do quê? Da justiça que vem da fé. O quarto motivo aí, porque a fé é um instrumento essencial e indispensável na vida do servo de Deus, é porque é por essa fé que nós recebemos a justificação, que nos permite sermos salvos em Cristo Jesus. É através dessa fé que nos tornamos herdeiros da justiça. Herdeiros por quê? Porque essa justiça não era nossa. Herdeiros porque a justiça era de Cristo e Ele nos deu. Ele nos concedeu como herança. E é justamente mediante a fé, como cantamos, que a justificação nos é aplicada e somos feitos justos diante de Deus, nos feitos realizados por Jesus Cristo na cruz. O autor aos Hebreus, ainda usando o exemplo dos antigos que obtiveram bom testemunho, trata agora de Noé. Homem que, como nós lemos no início do culto,
lá em Gênesis capítulo 6, achou graça diante de Deus. E justamente porque ele achou graça diante de Deus, ou Deus lhe concedeu a graça, é descrito que ele então era justo, íntegro e andava com Deus. Sob a expressão se tornou o herdeiro da justiça que vem pela fé, é que nós temos aqui o nosso argumento de que a fé é um instrumento essencial e indispensável, porque é através dela que somos justificados ou nos tornamos herdeiros da justiça. Nesse sentido, irmãos, nós vemos que Noé, sob a instrução divina, como diz o verso 7, numa época que é comparada à nossa. Quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 6, a descrição do contexto de Noé é que a geração ela era corrupta e violenta. É assim que o texto sagrado descreve. E quando nós olhamos para Lucas, tratando das coisas dos últimos dias, o Senhor Jesus nos afirma que os homens dos últimos dias seriam como a geração de Noé. Comiam, vendiam, casavam-se, davam-se em casamento, mas não ligavam para Deus. Desprezavam a Deus. Questionavam a Deus, se rebelavam contra Deus. Ou seja, um contexto ainda de corrupção e rebeldia ou violência. Então, sob essa instrução divina, numa época parecida com a nossa, e que aponta para o fim de todas as coisas, Noé vivia pela fé. E na fé de que Deus aplicaria o seu juízo. Deus havia se revelado a ele e dito que faria. Eu vou destruir, eu vou aplicar o meu juízo. A construção da arca, portanto, irmãos, serviu de testemunho sobre o juízo. E Noé simplesmente se torna esse pregador da justiça por conta da sua fé. E além disso, demonstrava obediência ao Senhor. Vamos ver esses dois textos, que vai ser importante para você compreender aqui a aplicação que eu quero trazer para esta noite. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Falando da justiça e do rigor da justiça de Deus, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, ele vai dizer assim, principalmente para aqueles que pensam que Deus vai quebrar o galho deles no dia final. Ah, Deus vai dar um jeitinho no dia final. Não vai. Ele diz assim o argumento de Pedro, ora, se Deus não poupou anjos que pecaram antes, precipitando-os no inferno e os entregou a abismo de trevas, reservando para juízo. E se Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou somente a Noé, que aqui recebe o título do quê? Pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, reduzindo às cinzas a cidade de Sodoma, Gomorra, ordenou a ruína completa, e aí ele vai. A ideia é, se Deus já deu provas do seu juízo e da sua justiça aplicada sobre a vida e o mundo dos ímpios, o que te leva a pensar que você, que é o rei da cocada, preta e branca, não vai ser alvo dessa mesma justiça de Deus pela sua vida miserável, corrupta e pecaminosa? O que faz você pensar que você, bonitão, lindo, cheiroso, é melhor do que a geração da época de Noé? É melhor do que os habitantes de Sodoma e Gomorra? É melhor do que os anjos caídos? E por que você pensaria que estaria isento do juízo justo de Deus, se o próprio Deus não poupou essa turma toda? Meu amigo, não vai ter jeitinho. Deus não vai quebrar o seu galho na última hora. Por isso Joel conclama
Convertei-vos ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Por isso que a palavra do Senhor diz que devemos crer e nos arrepender. O reino de Deus está próximo. Isso dito por Jesus lá, a ideia desse próximo é ao ponto de que é possível tocá-lo. Hoje, muito mais. Arrependei-vos e crede. A palavra do Senhor diz que sem o arrependimento e sem fé, nós não podemos alcançar das promessas do Senhor. Então, o que te faz pensar que vivendo uma vida meia boca, não assumindo um compromisso sério e vive com Deus, buscando satisfazer os seus próprios desejos carnais, vivendo em corrupção, em violência contra Deus, você estaria isento do juízo justo, santo do Deus Todo-Poderoso. Não se engane, não se sabote. Agora nós que fomos chamados, irmãos, e que pela fé foi nos dado a compreender a respeito da grandeza desse Deus, como Noé, somos chamados também a sermos pregador dessa justiça, porque a salvação não será pelos méritos. Não é enviando um pixinho lá para os irmãos do Rio Grande do Sul. Você deve fazê-lo pela sua bondade, mas não é fazendo isso que você vai ser salvo, não são pelas suas obras. É mediante a fé. E como diz Efésios 2:8, essa fé não vem de você, é um presente, é um dom de Deus. O outro texto que é importante nós temos em mente para caminharmos aqui, volte lá para Gênesis, capítulo 6, que trata dessa graça que alcançou Noé e por isso ele andou em justiça, integridade, e andou com Deus, em comunhão com Deus. Nós vemos que lá no verso 22 do capítulo 6, vai dizer qual que foi a postura de Noé. Verso 22 do capítulo 6 diz: assim fez Noé, consoante o quê? Tudo o que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ou seja, agiu em obediência ao Senhor. Agiu de modo a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ou seja, andou em obediência ao Senhor. Tendo então em nossa mente a ideia de que a palavra de Deus apresenta esse Noé, cuja graça de Deus alcançou, foi justo e íntegro, andava com Deus, pregador da justiça e obediente. Voltemos então os nossos olhos, né? Novamente lá para Hebreus 11, comparando inclusive aqui Gênesis 6:8, eu vou reler aqui para você, que diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor, com Hebreus 11:7, que vai dizer que ele recebeu instrução do Senhor e que, portanto, foi agraciado com o Senhor. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda se viam, e sendo o quê? Temente a Deus, aparelhou uma arca, como Deus havia descrito, para a salvação de sua casa, e tornou o herdeiro dessa justiça. Então, quando nós comparamos Gênesis 6, que Noé achou graça diante de Deus, com Hebreus 11, nós vemos que somente pela graça do Senhor nós podemos ser salvos, mediante a fé, e é justamente isso que aconteceu com Noé e sua família. Eles se tornaram herdeiros da justiça, ou seja, foram justificados. Dentro então desse quarto ponto que fala que a fé é essencial, um instrumento na vida do crente para a nossa justificação e consequentemente salvação, sendo assim a graça que conduziu à fé salvadora fez Noé herdeiro da justiça, ou seja, justificado, e produziu em Noé
algumas consequências, independente da realidade da geração em que vivia. Consequências essas que também precisam ser vistas em nós, independente da nossa geração. Então, se você, que foi alcançado pela graça de Deus, como Noé, e que mediante essa fé em Cristo Jesus e na obra dele, não nas suas, tornou-se herdeiro da justiça, ou seja, foi justificado, existem algumas consequências naturais dessa justificação. O que eu quero dizer para você? Se você diz que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você precisa ter algumas características. Características que demonstram que de fato você se tornou herdeiro da justiça ou não. Características que são vistas em Noé e em todos os outros justificados. E que eu passo a pontuá-las a partir de agora. A primeira consequência do fato da graça de Deus ter nos alcançado e nos conduzido à fé salvadora, e agora como justificados em Cristo, é que você precisa ser santo. Não dá para viver uma vida dizendo que você serve a Cristo, sendo carnal, ou vivendo na busca da satisfação da sua carnalidade, da sua pecaminosidade. Irmãos, todos nós lutamos contra as tentações carnais em nossa vida. Mas quando nós entendemos aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, como diz Paulo, eu esbofetei o meu próprio corpo. Eu faço morrer a minha natureza terrena para agradar aquele que me salvou. Portanto, se você recebeu ou se tornou esse herdeiro da justiça em Cristo Jesus, a primeira consequência que a justificação tem que produzir na sua vida é a santidade, que no caso de Noé é apresentado com a expressão de que Noé era justo e íntegro. Esse dualismo, esse paralelismo, repetição de termos sinônimos aqui no hebraico aponta para uma perspectiva completa. Ele era justo ou santo, andava da maneira correta, não só aparentemente, mas do seu homem interior. Se você de fato foi justificado em Cristo, a primeira consequência que isso tem que ser demonstrado na sua vida é mudança de vida. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que andava segundo as naturezas da própria carne, sujeitos a toda a corrupção e desejos malignos, desejos carnais, agora lutam para se revestir desse novo homem criado segundo Cristo. Não dá para dizer que você é um servo de Cristo vivendo na prática do pecado. Pois aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, diz 1 João. Ele morreu para isso, e por isso aquele que foi gerado de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. É incompatível alguém dizer que é servo de Cristo e andar na prática do pecado. É isso que a palavra de Deus nos diz, e essa é uma consequência que precisa ser vista na sua vida. A segunda consequência natural da nossa justificação, que é vista em Noé, ainda olhando lá para Gênesis capítulo 6, verso 9, é que ele andava com Deus. Se Deus abriu a fé, a fé salvadora para você, se Ele te conduziu ao arrependimento da vida e você se encontra agora em Cristo e, portanto, se tornou filho de Deus, além de santo, você precisa manter verdadeira e íntima comunhão com Deus, ou, com a expressão de Gênesis, andar com Deus. E não é só de domingo à noite, meu amigo. Andar com Deus significa caminhar com o Senhor em todas as áreas da sua vida, todos os momentos da sua vida, em todos os lugares que porventura você passe. Você precisa andar com Deus na sua escola, você precisa andar com Deus no seu namoro, você precisa andar com Deus na sua família, você precisa andar com Deus no seu trabalho, você precisa andar com Deus no seu relacionamento, você precisa andar com Deus nas suas relações mercantis, laborais. Você precisa andar com Deus em todos os momentos, em todos os lugares. Não somente quando lhe convém. Se você se tornou herdeiro da justificação, o que se espera de você é que você ande
com Deus. Verdadeira comunhão. O que você faz, o que você fala, aonde você faz, aonde você fala. A sua moral está seguindo os padrões e os princípios da própria palavra de Deus, porque você está andando com Ele. Andar com Deus é saber que mesmo quando ninguém está olhando, Deus está ali contigo e por isso você vai agir da maneira correta. Andar com Deus significa que mesmo você estando sozinho, no mundo aberto nas suas mãos através do seu celular, Deus está ali contigo e você não vai acessar aquilo que você não deveria acessar. Andar com Deus significa que você vai cancelar todas aquelas séries, todos aqueles canais de conteúdo adulto que você não deveria olhar. Andar com Deus significa que mesmo que você esteja só, no ambiente mais sozinho deste mundo, inóspito, Ele continua ali contigo e você vai andar com Ele. Significa, irmãos, na visão de Miqueias, praticar a justiça, amar a misericórdia e humildemente andar com Ele. Significa receber o troco errado e devolvê-lo. Isso é andar com Deus. Significa saber que você é um pregador da justiça no meio de uma geração corrupta e violenta. Como Noé foi diante de uma geração carnal, malvada, corrupta e violenta. É ser luz do Senhor, porque você anda com Ele. Porque você o conhece. João vai dizer, aquele que diz que anda com Ele, mas não faz aquilo que Ele ensina, na verdade é um grande mentiroso. Porque nós somos impactados no convívio. Nós começamos a andar, a falar, até o jeito de caminhar é assemelhado quando a gente começa a andar muito com uma certa pessoa. Talvez sua esposa ou seu esposo fale assim, nossa, você está falando igual a sua amiga de trabalho. Nossa, você começou a vestir igual a fulano agora. Não é assim? Nós somos extremamente influenciados por aquelas pessoas com quem nós convivemos. Mas se Deus for aquele com quem você convive, aquele que você anda como justificado nele, certamente, você vai andar como Ele quer que você ande. Outra consequência, irmãos, natural da justificação, o que se espera dos justos, ainda lá em Gênesis capítulo 6, 22 que lemos, se você quiser reforçar ainda esse ponto, observe o que eu vou ler aqui em Gênesis 7, 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. 6:22 e 7:5 de Gênesis nos apresenta o fato de que ele não inventou moda. Ele não quis seguir os próprios caminhos do próprio coração, mas tão somente resolveu obedecer. Fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. A terceira consequência natural daqueles que se tornaram herdeiros da justiça, além da santidade, além da comunhão, ou seja, além de ser justo e íntegro, além de andar com Deus, é alguém que faz tudo que Deus ordena. Jesus vai dizer isso no Evangelho de João, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Se você diz que ama Jesus, você precisa andar conforme Ele quer que você ande. Você precisa obedecer aquilo que Ele te ensina. E aquilo que Ele confronta na sua vida. Estamos nesse processo, mas isso tem que ser visto a cada dia na sua vida. Fazer tudo o que foi ordenado. E a terceira consequência que vemos pelo fato de Noé ter sido agraciado, ter sido alvo da graça de Deus e consequentemente justificado, tornado herdeiro da justiça. Mas nós podemos caminhar mais um pouco, irmãos.
A quarta consequência natural do justificado, segundo o texto de 2 Pedro 2,5, que já lemos, é que você vai se tornar um pregador da justiça, você vai dar testemunho de vida. Atos capítulo 1, verso 8 diz que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos salvos, com o objetivo desses se tornarem testemunhas de Jesus em todos os lugares. Foi nos dado, pois, o poder de testemunhar a respeito de Cristo. Hoje nós temos a intrepidez dada pelo próprio Espírito Santo de Deus para chegar diante dessa geração carnal, malvada, corrupta e violenta, e como ministros da reconciliação, conforme diz Paulo em 2 Coríntios, chegamos para ele e diz: é hora de reconciliar-vos com Deus, arrependei-vos, pois. Como pregadores ou ministros da justiça, uma vez que fomos alcançados pela graça e nos foi nos dado o privilégio de sermos filhos de Deus, o poder de sermos filhos de Deus e de nos tornar herdeiros da justiça, Deus espera de você e de mim que sejamos esses pregadores da justiça em meio a essa geração carnal, malvada, corrupta e violenta. O testemunho de Noé foi prefigurado na construção de uma arca. Noé foi o construtor em obediência ao Senhor daquilo que representava condenação para os ímpios. E o que você está construindo? Como testemunho, como pregador da justiça. Tem muitos que infelizmente dizem que servem ao Senhor Jesus, mas não são construtores da arca. É um asno que está esperando a arca ser pronta para talvez, na expectativa de ser um daqueles que vão ser colocados pelo verdadeiro pregador da justiça dentro da arca. São espectadores. Estão apenas assistindo os verdadeiros pregadores da justiça fazer aquilo que Deus exige deles. Você não foi chamado para isso. Se a graça te alcançou, você não foi chamado para ser um espectador. Você foi chamado para ser um pregador, alguém que testemunha a respeito do poder de Deus, que é o Evangelho, que é a única coisa que pode salvar aqueles que ouvem. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do gentil como do judeu, do grego, seja lá de quem for. Como uma característica natural da graça de Deus sobre a sua vida, que te conduziu a se tornar herdeiro da justiça, ou seja, justificado em Cristo, espera de você que você testemunhe a respeito do seu Senhor e do seu Salvador. Ainda, irmãos, agora olhando de um modo mais específico para Hebreus 11, nós vemos que a quinta consequência do fato de eu ter me tornado herdeiro da justificação, ou herdeiro da justiça, que vem da fé, é que eu vou viver em temor. O verso 7 diz que Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, ele obedeceu. Ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, e quando ele aparelhou essa arca para a salvação da sua casa, serviu de testemunho pela qual condenou o mundo. E ele mesmo se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Se a graça de Deus te alcançou ao ponto de abrir a porta da fé e do arrependimento da vida, você creu em Cristo, foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. A obra de Cristo foi realizada em seu lugar e por isso você se tornou o herdeiro da justiça ou justificado. E agora, como herdeiro da justiça ou justificado, espera-se de você que você viva em santidade, em comunhão, em obediência, em testemunho e em temor ao Senhor.
Porque se nós mantivermos o temor de Deus em nosso coração, irmãos, diante de toda e qualquer circunstância desse mundo, e mesmo que a nossa geração, como uma geração carnal, malvada, corrupta e violenta, mesmo que ela piore, nós seremos encontrados fiéis. Concluindo, Noé achou graça diante de Deus e por isso ele creu. E pela fé tornou-se herdeiro da justiça, o que significa, em linhas gerais, ser justificado por meio do Messias, pelo Cristo, pelo Senhor Jesus. E ele então se tornou herdeiro da justiça para viver uma vida de santidade. Por isso ele foi reconhecido mesmo diante de uma geração corrupta e violenta como alguém que era justo e íntegro. Ele foi chamado para viver uma vida em comunhão. Por isso a palavra de Deus, quando trata de Noé, diz que ele andava com Deus. Ele foi chamado para viver uma vida de obediência, mesmo diante de uma situação que ainda não havia sido vista, como nós. Ninguém aqui ainda viu o fim do mundo, mas fomos chamados para vivermos como se esse dia estivesse próximo. E é por isso que ele fez tudo conforme Deus havia lhe ordenado. Ele foi chamado para viver uma vida de testemunho, e por isso o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, o chama de o pregador da justiça. E ele foi chamado a viver em temor, reconhecendo de fato quem Deus é, o único digno da nossa vida e da nossa adoração. O seu exemplo de fé deve ser seguido por todos nós. Por isso o autor aos Hebreus coloca ele nessa lista. Para que ele seja modelo e exemplo, para que nós, como ele, pela fé, pratiquemos as mesmas coisas. Seu exemplo deve ser seguido por todos nós, considerando que a nossa geração é tão corrupta e tão violenta como foi nos dias dele. Não podemos ser influenciados pela carnalidade, maldade, corrupção e violência da era presente. Mas como Noé, precisamos testemunhar a respeito daquele que derramou da sua graça e nos tornou herdeiros da justiça. Que Deus reconheça que tenhamos sido justos diante dele no meio dessa geração. Pastor, isso é possível? Deus reconhecer que eu sou justo diante dessa geração? Ué, porque Deus fez isso com Noé. Veja Gênesis capítulo 7. Gênesis 7, verso 1. Disse quem? Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido o quê? Justo diante de mim, no meio desta geração. O Senhor tem reconhecido que você é justo diante dessa geração? A graça dele te alcançou e a porta da fé lhe foi aberta para que você viva dessa forma. Para que ele olhe para você, veja Cristo impresso em sua vida de tal forma e nas consequências que se darão no seu dia a dia, ao ponto de que naquele dia, conforme Jesus diz, vinde, benditos do meu Pai, entrai no gozo do reino eterno do Senhor, que está preparado desde antes da fundação do mundo. Justamente porque você andou em justiça. Você deu água e tinha fome, você acolheu, visitou. Você viveu como um justo. Você tem sido reconhecido como um Noé desta geração. E um outro texto que mostra que é possível que Deus, o próprio Deus que age em nós,
que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, que completa a boa obra que começou em nós, esse próprio Deus, Ele pode também nos reconhecer como justos, como Ele fez com Noé, conforme lemos lá no capítulo 7, verso 1, entre na arca, porque eu te reconheço como justo diante dessa geração. E veja o que ele diz ainda, em Ezequiel, capítulo 14, e veja que ele coloca pelo menos mais 2 aí na lista. E o meu desejo é que o seu nome, no dia final, esteja também. Ezequiel 14, 14 vai dizer assim, ele está falando sobre o seu juízo, a justiça dos castigos de Deus, inclusive sobre os ímpios, os idólatras. E aí quando ele está mencionando sobre esse justo juízo, ele vai usar o exemplo de Noé, o exemplo de Daniel, o exemplo de Jó, dizendo que mesmo que tivesse eles 3, na geração da qual é o foco da profecia, todos seriam punidos. Ele diz assim, ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens. Quem são os 3 homens? Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. É óbvio que isso é graça do Senhor. Eles não foram salvos pela própria justiça, mas se tornaram herdeiros da justiça que vem da fé. É isso que Hebreus está dizendo. Mas ao ponto é que Deus olhava para esses homens, Noé, Daniel e Jó, e viam neles homens justos, que viviam de acordo com o padrão da justiça que Deus aplicou sobre nós. Nós precisamos ser como eles nessa geração, irmãos. Não para a nossa salvação, porque já fomos salvos em Cristo Jesus, mas para mostrar que servimos a um Deus justo, a um Deus poderoso, a um Deus santo e que é digno, como nós cantamos, de toda a nossa consagração. Que você possa, de fato, não ter cantado apenas da boca para fora, mas que você possa desejar honrar ao Senhor. Que você possa desejar servir ao Senhor. E andar no meio dessa geração carnal, malvada, corrupta e violenta, como um herdeiro da justiça que vem da fé. E que Deus, assim, nos abençoe.